A paz, boa tarde, povo de Deus. Tenha uma ótima tarde, muito linda e abençoada para cada um de vocês hoje. Mensagem de Deus para a sua vida hoje lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 e diante. O rei do Egito ordenou parteiras hebreias, das quais um se chamava Sífara e outra Pua, dizendo: quando servirdes de pardeira as hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As pardeiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as pardeiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue as pardeiras já deram à luz seus filhos. E Deus lhe fez a pardeira e o povo aumentar, e se tornou muito forte. E porque as pardeiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todos os seus povos, dizendo a todos os filhos de que nasceram os hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixaste viver. Nessa palavra, irmãos, na época de Moisés, quando ele foi nascido, ali tinha um decreto que quando os meninos homens nascessem, naqueles momentos, naqueles dias, que o faraó mandou fazer um decreto de quem nascesse um filho morreria, e se nascesse uma filha continuar viva, não ia matar porque era mulher. E aqueles tempos eles não queriam que homem nascesse, só queriam que mulheres nascessem. Mas teve um decreto, mas teve uma mudança naquele tempo, como diz no 15. O rei do Egito ordenou a pardeira hebreias, das quais uma se chamava Sífara e outra Pua, dizendo: quando servirdes de pardeira as hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Ali ele está dizendo: se fosse filho, matar seus filhos. Mas se tivesse filha, naquele momento, podia continuar viva. Imaginasse ela, a hebreia, ouvindo um decreto desse, ouvindo aquele decreto que quem tivesse um filho ia morrer. Ela não aceitava aquele momento. Ela não aceitava aquela palavra. Mas no 17, as pardeiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordena o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Eles não ouviram o decreto daquele faraó. Elas não ouviram a palavra de derrota, a palavra de matar o filho, mas elas desobedeceu aquelas palavras, e os filhos continuaram vivos. Muitas vezes é assim conosco, muitas vezes o inimigo tenta de qualquer jeito para matar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Mas hoje Deus está dizendo essa palavra: não deixe que o decreto venha tentar destruir a minha vida e a sua, mas que eu e você venha continuar na presença do Deus vivo, na presença daquele que ouve o nosso clamor. É isso que Deus está dizendo para a minha vida e para a sua hoje. Como no 18 também fala: então o rei do Egito chamou as pardeiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Perguntou para ela: por que deixaram viver os meninos? Muitas vezes o inimigo manda nós matar a nossa esperança, matar aquilo que nós temos com Deus. E muitas vezes ele não vê acontecer, e ele vem com a resposta, ele vem com a pergunta em nossas vidas: por que não mataste os teus filhos, aqueles meninos? Hoje o menino significa a nossa fé, a nossa ordenança com Deus. O inimigo faz de qualquer jeito
para nós perder a esperança, a fé com Deus. E nós não podemos aceitar essa palavra de derrota. Nós não podemos aceitar essa palavra de destruição em nossa vida. Porque essa palavra está dizendo, antes de ir para vocês, irmãos, aí no YouTube, aonde que vocês moram, aonde que vocês estão, no Face, no WhatsApp. Antes de chegar essa palavra para cada um de vocês, Deus está dizendo para a minha vida hoje: não mate a tua fé, não mate a tua esperança, porque muitas vezes é isso que o inimigo quer em nossas vidas. É isso que muitas vezes o inimigo quer, que nós venha a ser destruído. Ainda fala no 19: responderam a pardeira a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como a egípcia, são vigorosas, e antes que lhe chegue a pardeira já deram à luz os seus filhos. Ali que ela está falando as hebreias. Muitas vezes os hebreus, as hebreias, nós temos uma fé constante. Eu e você não podemos deixar que nada desse mundo, nada dessa terra, desse planeta, desse mundo que nós vivemos, venha se apagar a nossa esperança, a nossa fé com Deus. Porque aquela hebreia, quando ela ouviu aquela palavra, ela podia fazer de qualquer jeito, destruir os meninos, mas ela não queria, ela não aceitou aquela palavra. É isso que eu e você temos que ser como hebreus: não aceitar uma palavra de derrota, não aceitar uma palavra de derrota para destruir a nossa fé, a nossa esperança, mas que nós temos que subir dia após dia com Deus. Nós temos que dar vitória dia após dia com Deus, para que Ele venha regressar, para que Ele venha mudar a nossa história dia após dia. Ainda diz no 20: e Deus fez ao bem as pardeiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Você vê ela ficou muito forte porque ela resistiu às palavras de derrota do inimigo. Ela resistiu às palavras de Faraó naquele dia. E ela recebeu a grande vitória na vida dela. Ela recebeu uma vitória na vida dela, aquela certeza que ela tinha lá no final. Ainda diz no 21: e porque as pardeiras temeram a Deus, Ele lhe constituiu família. As hebreias, os hebreus, como é nós hoje nessa terra, se nós deixar a nossa vida com Deus, a nossa esperança em Deus, a nossa certeza em Deus, Ele constitui nossa vida uma família reta, agradável ao Senhor Deus vivo. Ele constitui a minha vida e a sua uma família mais abençoada desse mundo. É isso que nós temos que colocar em primeiro lugar: a nossa vida com Deus. A nossa vida é nossa esperança em Deus, para que Ele venha constituir a nossa casa, a nossa família reta e agradável a Deus. No 22: então ordenou o Faraó a todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos de que nasceram aos hebreus lançares no Nilo, mas a todas as filhas deixares viva. E o Faraó mudou o decreto dele e falou para as hebreias: quem nascesse um filho menino, jogasse no rio Nilo. A hebreia, quando ouviu aquela palavra, ela fez um cesto de pão e jogou Moisés naquele rio e deixou ele embora. Como diz a palavra de Deus, Moisés significa água de pastagem, parece uma coisa assim que diz. Mas Moisés, ele mudou a história. Quando ele chegou em Faraó, ele fez milagres, ele fez tantas coisas. Ele mudou o decreto e Deus conversava com ele. É isso que eu digo para cada um de vocês, irmão. Como diz também no Atos 7:19. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-lo e aceitar seus filhos para que não sobrevivesse. Aquele rei, aquele faraó, aquele rei.
Ele veio na terra para destruir todo o povo do Egito. Todo o povo do Egito. E no meio daquele povo tinha dois povos. O povo do Egito e o povo de Israel. E o povo de Israel, quando estava tudo bem, eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram de clamar ao Senhor. Mas na hora que estava começando a sentir a decepção, as coisas erradas, ele lembrou que Deus existia e começou a clamar ao Senhor. E quando ele clamava ao Senhor, Jesus mandou um profeta, mandou uma pessoa naqueles dias, que era Moisés. E Moisés foi lá e mudou a história de todo aquele povo. Mas demorou tempos para aquele povo sair do Egito. Demorou uns tempos para aquele povo sentir a graça que Deus tinha mandado. E não estava acreditando. E as hebreias falaram: joga o seu filho no Nilo, rio Nilo. E quando foi lançado no rio Nilo, deixou para cada um deles. E aquelas pessoas, aquele povo fez uma diferença reta, agradável ao Senhor Jesus Cristo. É isso que eu digo para a sua vida hoje, irmãos. Não deixe que nada desse mundo, não deixe que nada desse mundo, dessas pessoas, que as pessoas desse mundo do inimigo que tenta destruir a sua fé, a sua vitória com Deus, a sua esperança em Deus. Mas sim, agradeça a Deus porque Ele quer coisas ocultas e novas na sua vida hoje, dia após dia. É isso que eu venho dizer para a sua vida hoje, irmãos. Não venha ouvir a palavra de derrota do inimigo na sua vida, para que você não venha conseguir nada, mas sim, aquele que está lá no céu, aquele que está ouvindo o meu e o seu clamor, ele vai mudar a história nesses dias. Ele vai mudar a história nesse povo que estão ouvindo esses vídeos esses dias. E é o que eu determino na vida de todos e de tudo. Porque eu acredito que hoje vai ser o seu dia, vai ser milagroso. E eu vou fazer uma oração para cada um de vocês nessa tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha se manifestando nesse momento, Senhor querido. A tua presença, Senhor, meu Pai. Venha, Senhor, destruindo todas as palavras de derrota, Senhor, que foi lançada, Senhor, meu Deus, sobre o meu povo, Senhor, sobre a minha vida, sobre o povo, Senhor, que estão vendo esses vídeos, Senhor, meu Deus. Faça que essas pessoas, meu Pai, venham sentir mais e mais a graça que vem dos altos céus, Senhor, meu Deus. Faça que essas pessoas venham sentir esperança, Senhor, meu Deus. Faça que essas pessoas que mesmo que estão vivos, Senhor, meu Pai, que estão pensando que estão mortos espiritual, mas o Senhor vai mudar a história nesses dias, Senhor, meu Pai. Venha, Senhor, abrindo os olhos, Senhor, meu Pai, desse povo, Senhor, que estão vendo esses vídeos dia após dia, Senhor, meu Deus, para ver quem é maior que aqueles que estão em nós, do que aqueles que estão lá fora, Senhor, meu Deus. É o que eu determino na vida de todos, de tudo, Senhor, meu Deus, não importando pela classe social, Senhor, meu Pai, mas sim, meu Pai querido, é a tua presença que vai mudar a história, Senhor, meu Pai. É a tua presença que muda a história nesses dias, Senhor, meu Deus. Onde houver, Senhor, uma pessoa que está necessitando de uma palavra, Senhor, meu Deus, vai passando e assistindo pelos YouTube, Senhor, meu Deus. E eu creio que vai ter muita mudança, muitas restaurações, Senhor, meu Pai. É o que eu agradeço, Senhor, desde Isaac, você já está ouvindo o meu clamor, o clamor do teu povo, Senhor, meu Deus. Porque a tua palavra diz: aí meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter no seu mau caminho, eu virei do céu e sararei essa terra. Eu sei que você está sarando, Senhor, meu Pai, esse povo, essa terra, esse Brasil, meu Deus querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, irmãos? Assim como diz, tenha esperança com Deus, que Ele muda a sua história dia após dia, amém, irmãos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.